Esse livro aqui, Criminais Climáticos de Michael Correia, me destruiu por dentro. Ele mostra com dados surreais que a crise climática não é culpa nossa, mas basicamente de 3 empresas. E depois de terminar a última página eu pensei, eu preciso falar sobre isso. Eu comprei esse livro sem grandes expectativas e terminei completamente chocado. O autor reúne décadas de documentos, investigações, bastidores e monta um retrato brutal da indústria fóssil. Empresas tão poderosas que juntas poluem mais que quase todos os países do planeta e que passaram as últimas décadas enganando governos, manipulando nossas vidas e empurrando o mundo para mais 4 graus até 2100. E se você acredita que o problema é você tomar banhos longos, talvez esse vídeo mude tudo. Então, Criminosos Climáticos de Michael Correia narra como 3 gigantes, e você provavelmente conhece os nomes, estão entre os maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa desde os anos 60. No início dos anos 2000, a BP, British Petroleum, uma das maiores petroleiras do mundo, contratou uma agência de publicidade para criar um conceito que a gente conhece muito bem hoje, a pegada carbono. E isso, claro, não foi à toa. Foi justamente no final da década de 90 e início dos anos 2000 que a questão climática ganhou força, principalmente com a criação do IPCC em 1988. E qual foi o objetivo por trás disso? Fazer acreditar que a culpa é sua. Sendo que desde 1988, apenas 100 empresas são responsáveis por 71% das emissões globais de gases de efeito estufa. E se a tendência de extração de energias fósseis continuar igual pelos próximos 30 anos, as temperaturas médias no planeta vão aumentar de até 4 graus até 2100. E 3 delas são responsáveis por uma parte absurda. E segundo o livro, as 3 gigantes são Saudi Aramco, do petróleo, China Energy, do carvão e Gazprom, do gás natural. Se essas 3 empresas fossem um país, seriam o 3º maior poluidor do planeta atrás de Estados Unidos e China. E agora vamos ver cada uma no detalhe e entender como que cada empresa tem uma diferente estratégia para continuar destruindo o clima. Vamos começar falando então da gigante do gás natural russo, a empresa Gazprom, a 3ª maior poluidora entre as 3 empresas que a gente vai detalhar nesse vídeo. Gente, para começar com um dado surreal para vocês terem uma ideia, entre 1988, que foi o ano da criação do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre a mudança climática, né? Entre 1988 e 2015, a Gazprom emitiu simplesmente 35 bilhões de toneladas de gás carbono na atmosfera. Para a gente comparar com a França, né, que o autor do livro, Michael Correia, ele faz muita comparação com a França, que é o país dele. A França, no mesmo período, emitiu 2,5 vezes menos gás carbônico na atmosfera, ou seja, uma única empresa emitiu muito mais gás carbônico do que um país inteiro e a 6ª economia mundial. E para a gente citar as diferentes formas que essa empresa encontra para continuar perpetuando sua atividade, a gente tem uma expansão agressiva das suas atividades nos últimos anos, nas últimas décadas, com projetos de gasodutos que atravessam continentes, como por exemplo o projeto Nord Stream, que entrega gás natural da Rússia para toda a Europa, né? São mais de 2 quilômetros de gasodutos que atravessam o Mar Báltico. A gente pode citar o projeto completamente lunático de 3.000 quilômetros, que é o Power of Siberia, que é um projeto para entregar gás da Rússia até a China, passando pela Sibéria, então assim, atravessando meios muito frágeis, então tendo um grande impacto ecológico. E ainda podemos citar o projeto Turk Stream, que foi feito em parceria com Erdogan, né, o presidente da Turquia, que simplesmente atravessa o Mar Negro e vai entregar gás e distribuir gás natural para todo o leste da Europa. E dentre as práticas que essa empresa encontra para também continuar perpetuando sua atividade, a gente pode citar a contratação de políticos, o que eles chamam de prática de revolving doors, que basicamente consiste em contratar um político que tem uma influência na sua área, no caso energética, né, e de distribuição de energia, para apoiar seus projetos. Então, como exemplo da Gazprom, a gente pode citar a contratação do ex-chanceler alemão Gerhard Schröder, que basicamente 3 meses depois do fim do seu mandato, ele foi contratado pela empresa para ser o presidente do comitê de vigilância do projeto Nord Stream. Como eu disse antes, é o projeto que foi feito para distribuir energia da Rússia até a Europa. Inclusive, antes da guerra na Ucrânia, né, que começou em 2022, 40% da energia da Alemanha era proveniente da Rússia, ou seja, a Alemanha tinha uma dependência total da Rússia energética. E, gente, no mais, são tantos dados que esse livro, né, apresenta pra gente, é realmente uma loucura, é difícil aqui condensar para vocês, mas a gente também pode citar o banco JP Morgan, né, um líder bancário de Wall Street, que é simplesmente a instituição financeira que mais financia projetos de exploração de energia fóssil. Desde 2004, ele trabalha em parceria com a Gazprom para, inclusive,
inclusive explorar toda a região do Ártico, né, que é um ecossistema super frágil, que justamente é uma vítima do aquecimento global, né? A gente sabe muito bem o derretimento e o recuo das geleiras do Ártico. Então é aí que vem realmente a grande questão, né, o grande paradoxo de empresas como a Gazprom, que continuam explorando meios tão frágeis como o Ártico justamente para aumentar sua capacidade de produção e de exportação e aumentar seus lucros, e ao mesmo tempo vai contribuir para o aquecimento global ainda mais intenso, muito abaixo das metas que foram estipuladas, por exemplo, no Acordo de Paris. Tudo isso para aumentar seus lucros e, consequentemente, agravar ainda mais a situação de degradação desses meios que eles estão explorando, como o Ártico. E enquanto o Gazprom instala gasodutos de 3.000 quilômetros em terras congeladas, aqui em Nice o nível do mar pode subir até 1 metro no pior cenário. E a segunda empresa que a gente vai apresentar agora é a China Energy, do Império do Carvão Mineral. É a segunda maior poluidora do mundo das 3 empresas que a gente está apresentando nesse vídeo. E para você ter uma noção, para a gente apresentar, né, de dados concretos, em 2019 ela emitiu simplesmente 1,5 bilhões de toneladas de gás carbônico. Mais uma vez fazendo a comparação com a França, é 3,5 vezes mais do que a França emitiu no mesmo ano. Mais uma vez lembrando, é um país, é a 6ª economia mundial, um país muito industrializado. Então assim, é um dado completamente maluco. Uma empresa, um país. Então, para a gente destrinchar mais uma vez o que o autor revela no livro, a gente tem primeiramente uma estratégia de exportação desse modelo de usinas de carvão mineral para outros países e uma criação de dependência de países pobres do sul em desenvolvimento com relação à China. Então a gente pode citar, por exemplo, o grande projeto da Nova Rota da Seda, que é um grande projeto geopolítico, econômico, enfim, no qual países como Bangladesh, como Vietnã, Indonésia, eles se veem cada vez mais dependentes do carvão mineral da China, com a instalação de novas usinas nesse país. A gente também pode citar a instalação e a chegada da China em países africanos e uma problemática muito séria que tem relação com a legislação ambiental e o contexto socioeconômico desse país, né? Países africanos muito mais pobres e com uma legislação ambiental muito mais flexível. Nesse país, a China constrói usinas de muito mais baixa qualidade, né? Digamos low cost, que são 5 a 10 vezes mais poluentes que as mesmas usinas que estão na China. E assim vai se instalando uma verdadeira diplomacia da dívida pela China. Estados como Bangladesh, Indonésia, Vietnã devem pagar a essas usinas uma cota de capacidade elétrica, ou seja, é uma parte que o Estado deve pagar às usinas para o fornecimento de energia elétrica. O que vocês talvez não sabem, mas é que pelo aumento do nível do mar por conta da mudança climática, 700 mil bangladeshianos perdem suas casas por ano. E a previsão é que até 2050, mais de 25 a 30 milhões de pessoas do Bangladesh serão refugiados climáticos. Então a China, por mais que invista muito em energia renovável, também sabota um pouco a nossa transição para uma energia menos carbonizada e a redução de emissão de gases de efeito estufa, já que ela continua insistindo na abertura e na produção de mais energia de fontes de fóssil, né, que é o carvão mineral. Para vocês terem uma noção, a gente tem mais de 53 gigawatts de novas usinas de carvão que estão em processo, né, de serem construídas, de começarem a funcionar. Isso representa mais de 15 vezes o que a gente tem já hoje de usinas de carvão funcionando na França. E agora vamos falar dela, Saudi Aramco, o monstro do petróleo e do plástico. Para começo de conversa, a gente está falando da empresa mais lucrativa do mundo. Não a Apple, não a Microsoft, é a Saudi Aramco. Com um lucro líquido de 111 bilhões de dólares por ano, ela é a empresa que mais contribui com o aquecimento global do mundo. A sua reserva é de simplesmente 268 bilhões de barris de petróleo. E não é só o petróleo em si, mas também os derivados, pois ela é uma grande produtora de plástico. Para mostrar o apetite dessa empresa pelo aumento de lucros, né, achando novas reservas, investindo em pesquisa e tecnologia e conhecimento, a gente pode então falar da indústria petroquímica, que eles vêm desenvolvendo muito, investindo muito e que vem trazendo lucros cada vez maiores à empresa. A COTC, que é uma tecnologia chamada de Crude Oil to Chemicals, foi uma tecnologia desenvolvida pela Saudi Aramco, que permite de transformar mais de 70% do petróleo em derivados de plástico. Essa taxa normalmente era de 20% em refinarias tradicionais. E o verdadeiro interesse por trás disso é que essa tecnologia mais que permite de dobrar a rentabilidade de um único barril de petróleo. E para ilustrar esse investimento massivo em novas tecnologias para explorar o petróleo de outras formas e aumentar seus lucros, a gente tem um exemplo. Essa empresa recebeu em 2021 1.000 patentes industriais dos Estados Unidos, estabelecendo um novo recorde. O problema é que explorar o petróleo para produzir plástico agrava outros problemas ambientais, pois se sabe que a cada 3 segundos 1 tonelada de plástico cai nos oceanos. Transformar CO2 em plástico não é a solução.
é multiplicar o problema. E vamos entender agora como essas empresas se usam da mentira para melhorar sua imagem e credibilidade. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o termo greenwashing. Basicamente, uma forma de esverdear a imagem de empresa e passar credibilidade como uma instituição que se importa com o meio ambiente. A gente pode citar como exemplo, então, no livro do Michael Correia, o formato mais clássico que talvez você já ouviu falar é sobre plantar árvores e florestas como forma de sequestrar o carbono que está na atmosfera e, portanto, diminuir o impacto dessas empresas para o aquecimento global. Porém, de fato, o quanto isso realmente contribui para a redução do aquecimento global. A gente pode citar como exemplo, tirado do livro de Michael Correia, a Saudi Aramco, que planta manguezais, prometendo absorver 1,7 milhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera, sendo que isso representa exatamente 0,08% de tudo que eles emitem em um ano. Também podemos citar as parcerias entre China Energy e EDF na França para a produção de energia eólica, ou seja, uma fonte de energia renovável. Porém, na realidade, as mesmas usinas de carvão que as duas constroem em parceria emitem 6 vezes mais do que a energia eólica compensa. E também podemos citar, por último, grandes façanhas que essas empresas, como no caso a China Energy, tenta valorizar, que é a sua tecnologia de CCS, que é basicamente captura e armazenamento de carbono. Mas como funciona isso? São dispositivos que permitem de capturar o carbono nas próprias usinas. Eles prometem capturar toneladas de CO2, mas que no fundo representam quantidades muito mínimas com relação a tudo que é emitido numa mesma central, numa mesma usina. E a solução consiste em capturar e armazenar esse carbono, depois transformá-lo no estado líquido para depois enterrá-lo na terra. Ou seja, todo o carbono que foi extraído da terra às custas dos trabalhadores vai ser reinjetado na terra. Mas, cá entre nós, não existe tecnologia milagrosa que apague décadas de crimes climáticos. E quando eu fechei o livro, eu entendi uma coisa. A crise climática não é um acidente, e sim o resultado de decisões conscientes. E o sistema foi construído para que você se sinta culpado, mas a culpa não é sua. É de empresas que sabiam desde os anos 60 exatamente o que estavam fazendo, queimando o nosso futuro, e continuam fazendo isso. Portanto, o primeiro passo é parar de cair na narrativa deles e chamar pelo nome, criminosos climáticos. A real é que é muito difícil de mudar o sistema, mas o que a gente pode fazer é exigir, fazer pressão sobre os governos para que eles parem de financiar com dinheiro público empresas que lucram com a destruição do planeta e exigir também uma maior taxação desse tipo de energia para que a gente de fato passe a descarbonizar a nossa energia e focar em energias mais limpas. E se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe, não para me ajudar, mas para quebrar a propaganda dessas empresas.